por que acredita-se que animais tenham consciência? Que tenham vivência de qualidade, por exemplo. Então, que eu comecei a falar dos animais, aí deixei passar esse ramo aí. Então, o raciocínio é por analogia. Não é só... Né, lembra que eu tinha falado que os lógicos de Port Royal achavam que os animais não tinham consciência, então eles torturavam os animais sem culpa nenhuma. Agora, os animais se comportam como seres humanos. Né? Vamos pegar um peixe, vai. A gente fisga um peixe, ele se debate. A gente fisga um ser humano, ele fica se debatendo também, né? Com um anzol. Então tem semelhança de comportamento. Mas um robô também, a gente pode conseguir um robô que também, se enfiar um anzol nele, ele vai se debater. E a gente considera que o robô não é consciente. Por que a gente acharia que o peixe é consciente? Então, o argumento dos neurocientistas é o seguinte. Olha, tem comportamento, tem ter ou não ter consciência, mas tem um terceiro elemento. A gente vai chamar isso de triangulação. Esse terceiro elemento é a ativação dos núcleos do cérebro. Ativação dos gânglios, das partes do cérebro. Então, pegando um ser humano e um chimpanzé, a gente pode dizer que o ser humano tem amígdala, o chimpanzé tem amígdala. Né? Tudo tem uma correlação, porque são espécies próximas. Tem modificações, mas E aí, quando o ser humano sente medo, a gente percebe que a amígdala dele está estimulada. E quando a gente coloca o macaco numa situação de medo, não só ele se comporta com medo, mas a gente percebe, fazendo o scan do cérebro dele, que aquela amígdala também está sendo estimulada. Uhum. Então, a triangulação é quando você... Então, você fala assim, o comportamento é parecido. As estruturas cerebrais ativadas são parecidas. Portanto, eu infiro, por analogia, posso estar errado, mas eu infiro que o chimpanzé também tem vida mental semelhante ao ser humano quando ele sente dor. Ele tem consciência. Então, no caso do peixe, é isso que eles fizeram. Eles, analisando as estruturas cerebrais do peixe quando ele é fisgado, eles notam que há semelhanças com as estruturas cerebrais do ser humano. Mas isso não é também trivial, porque o peixe é muito diferente de nós. Quer dizer, o peixe não tem amígdala, ele tem... Então, isso não é um trabalho que precisa ser biólogo, precisa ser super conhecedor dessa área para poder explicar como que isso pode ser feito. Mas o argumento desses neurocientistas é de que eles têm uma certa segurança que até peixes têm consciência, porque, né, repetindo, quando ele é fisgado por um anzol, não só ele se comporta com o ser humano, mas as mesmas partes, as partes homólogas do cérebro são ativadas, que nem no ser humano. O robô não, o robô é diferente. O robô é um sisteminha de regras que, quando acontece esse tipo de coisa, vai lá num certo programação, tem uma linha de código que diz, assim, se entrar algum objeto na sua boca, você deve se debater. E aí ele começa a se debater, mas não é porque ele tem aquela estruturinha ali cerebral, análoga, né? Então, é por isso que esses neurocientistas falam isso dos peixes, né? E a dúvida que eles colocam, que se coloca, é se o polvo tem consciência. Isso é um dos grandes mistérios aí da zoologia, né? Porque o polvo tem um comportamento muito inteligente, mas se ele tiver consciência, esses cientistas diriam que essa consciência evoluiu de maneira independente, né? Como assim? Porque assim, se o polvo tem consciência e o peixe tem consciência, seria natural de falar, então o antepassado comum deles também tem consciência. Sim. Qual é o antepassado comum deles? Sei lá, é um molusquinho qualquer. E aí, esses cientistas não estão dispostos a dizer que esse molusquinho tem consciência. Agora, tem outros cientistas que falam que sim, que insetos teriam consciência. Mas aí tem que ver, está chamando de consciência o que um materialista tipo A chama de consciência ou é consciência no sentido do materialista tipo B? Então sempre vai ter essa diferença. As pessoas, quando usam a palavra consciência, elas vão estar pensando em coisas diferentes. Então tem essa ambiguidade e quem tem que ficar atento a isso é o filósofo. O filósofo que é responsável por falar, não, você está definindo consciência de maneira diferente dele, então tem que estar num acordo aqui, a consciência 1, consciência 2, consciência 3, diferentes acepções de consciência. Vamos organizar o nosso debate. Então essa é a tarefa do filósofo. Então existe essa complicação, mas se inseto tem consciência, é uma coisa que está em aberto. Mas esses neurocientistas que eu falei para você no início, eles escreveram uma declaração, chama Declaração de Cambridge, 2012.
Então, quem puser no computador Declaração Cambridge 2012, neurocientistas, vai achar esse texto de 1,5 página em que eles dão as razões de por que eles acham que esses animais têm consciência. Mas tem muito neurocientista também que não acredita na consciência, né? Sim. Eu acho que eu tô nessa... né, eu não sou neurocientista, mas eu Uhum. acho que eu tô nessa linha, cara. Eu não vejo... Eu não consigo dizer que nós somos conscientes e o outro animal não é, ou que tais animais são conscientes e a barata não é. Eu acho que na minha cabeça faz mais sentido dizer que nenhum de nós somos conscientes e que isso é uma definição quase que inútil, assim. Mas eu posso Assim, estar errado. o termo, assim, a gente usa o seguinte, assim, para não, você falou, não existe, né? Então, um termo que é usado que é mais suave é desinflacionar. Então, assim, você desinflaciona a consciência. Quer dizer que você não dá importância para isso, você... É como se não existisse, ou talvez exista, mas, sabe, não é o ponto não é esse, né? Tipo assim, é uma coisa irrelevante. Então, acho que essa seria, talvez, a descrição do que você está querendo exprimir agora.